aí, pessoal, boa noite. E aí, meus caros? Trazendo mais um podcast aí pra vocês. Ou bom dia, né? E a gente pode falar sobre filosofia, Sim. que é um tema muito importante. Só que dentro da filosofia a gente pode puxar vários temas, né? Sim. Um deles talvez Todos seja... os temas, né? Todos, né? Exatamente. E não só respostas, né? Muito mais perguntas do que respostas, né? A melhor coisa da filosofia são as perguntas, né? Exatamente, é o que move o mundo, O né? que move o mundo. E uma das coisas interessantes que a gente pode trazer em pauta dentro da filosofia é a questão da felicidade. Sim. A felicidade, será que ela é algo contínuo? Será que é possível afirmar João é feliz? E pronto. Isso implicaria em ele ser feliz do nascimento à cova. Será que isso é possível? Eu acredito que não. Eu acredito que é impossível ser feliz, alegre, pelo menos pra sempre. Dá pra ser feliz na vida em geral, predominantemente feliz, mas não alegre o tempo todo. Eu acho que pra ser feliz tem que se aceitar todos os estágios do dia e da vida. Por exemplo, é bem estranho, não sei, sua mãe morrer e você ficar feliz, né? É inadequado até, né? Então, ou seja, lidar com as tristezas do dia a dia, eu acho que é tão importante para ser feliz do que buscar apenas alegria. Às vezes a busca pela alegria eu acho que engana a gente, né? Leva a gente por caminhos que você está buscando alegria, alguém buscando alegria pode, sei lá, se tornar um viciado em drogas e coisa nesse sentido, né? A alegria em si, ela pode só te enganar. Eu acho que ser feliz é saber balancear todos os sentimentos e aceitar todos eles. Inclusive a tristeza? Inclusive a tristeza. Uma tristeza mal aceita é uma tristeza que volta sempre, né? Olha que coisa engraçada. Se a vida oscila entre alegria e tristeza, não significa que ela não seja feliz, né? Sim. Porque a tristeza não é o contrário da felicidade, né? O contrário da felicidade é a infelicidade, né? Exato. Né? O contrário da felicidade é a infelicidade. É o que eu penso também, eu encaro dessa forma. Se você... Eu acho que a vida ela é um tanto injusta e a gente tem que aceitar o seguinte: não tem como você ser alegre o tempo todo, mas dá pra você ser triste o tempo todo, o nome disso é depressão, né? Então, é um problema químico, cerebral, no sentido de... é tão psicológico quanto até físico nesse aspecto. E é bem real, é um problema sério. E a melhor forma, eu acho que, de não cair nessas armadilhas que a nossa cabeça nos prega o tempo todo, né? A melhor forma de não cair nisso é aceitando a possibilidade de cair nisso e buscar a felicidade da forma... não buscando alegria e fugir dos problemas. Que eu digo, tipo, fugir das dores. Sim, mesmo porque aí a pessoa vai buscar qualquer coisa e o que vai ser algo banal e que não vai tampar o buraco, né? Não vai tampar o buraco, ela vai estar mal, no fundo, sentir que o mundo é muito pequeno, que nada faz um sentido real. Se ela buscar alegrias, apenas alegrias, eu acho que a tendência é sofrer. Pelo menos um dia por semana. No chuveiro, tomar um banho e falar, poxa vida. Há quem diga que pra existir felicidade é preciso haver tristeza, né? Sim. Tristeza, é preciso haver até mesmo a infelicidade. Pra existir né? Alegria, né? Tem que haver tristeza, Tem que haver tristeza. E se você souber lidar com a alegria, a tristeza, a angústia, se você aceitar todas elas, aí dá pra você ser feliz. Eu acho que essa é a chave, não sei, né? Não tem uma fórmula pronta pra todo mundo, né? Mas a minha eu acho que é um pouco disso. Se eu aceito minha alegria, minha tristeza, melancolia, euforia, se eu aceitar cada uma delas e ver o que me causa isso, obviamente que vai ter coisas que te causam alegria, mas se eu aceitar que eu vou sentir tudo isso independente, eu posso encontrar um contentamento. É verdade. E aí, por consequência, uma felicidade. É muito interessante também o conceito que o professor Clóvis de Barros Filho traz em relação a isso, né? Sim. Quando ele dá como exemplo para falar da alegria e da tristeza, o filósofo Spinoza, né? E ele propõe isso de uma maneira, interagir com as pessoas, com o seu público, das palestras, dizendo que é possível que você já tenha entendido que existe uma energia que te anima, né? E essa energia oscila. Tem dias que você tá bem,
tá produtivo. Compensação tem dias que você tá mal, tá pra baixo, já acorda mal, teve um sonho que não bateu tão bem e você passa o resto do dia mal. Então essa energia oscila. E cada pensador chamou essa energia de um jeito. Freud, por exemplo, chamou de libido, Schopenhauer de vontade, Nietzsche de vontade de potência e Spinoza de potência de agir, né? Então quando a gente está alegre, isso significa que é uma passagem de um estado mais potente e perfeito do próprio ser. A isto ele chamou de alegria. E quando você está mal, para um estado menos potente e perfeito do próprio ser. A isso ele chamou de tristeza, né? E é muito interessante trazer esse significado, né? Porque quando você tá alegre, você consegue fazer tudo o que você precisa. Você tá feliz, né? Alegre. Mas quando você tá triste, você fica mais travado, tem mais dificuldade em fazer algo, né? Menos produtivo, Menos né? produtivo. Verdade. De fato é uma potência, né? É uma coisa engraçada, porque cientificamente não dá pra mensurar, mas que existe, existe, né? Exatamente. Muito bom. Pelo menos ainda não dá pra mensurar, né? Já tentam mensurar. É verdade. Se já tentam trabalhar com a depressão, é porque estão tentando mensurar o sentimento. Uma coisa muito interessante sobre a depressão que você citou, lembrando todo mundo que a depressão é uma doença, ela não tem que ser tratada com desdém. Exatamente o contrário, né? Exatamente o Você contrário. tem que dar atenção pra quem tem depressão. Principalmente se você tem alguém na sua família que sofre desse mal. Eu já passei por algum problema parecido com esse, né? Sim, Como eu eu já também. tratei em outros podcasts, eu já passei por síndrome do pânico, né? Sim. E é praticamente a mesma coisa. Então não trata com desdém, essa pessoa merece atenção, ela tem que passar pelo devido tratamento, isso não é frescura, né? Então esse tipo de conselho de não, isso é coisa da sua cabeça, sério, que é da cabeça. Da onde mais seria, né? É exatamente o porquê da cabeça que merece atenção, Depressão né? é tanto um problema da cabeça quanto infarto do coração, sabe? Exatamente. Cirrose do fígado. Mas é uma coisa muito séria, então dê atenção para essas pessoas, devido tratamento. Se tem alguma pessoa da sua família com esse tipo de problema, dê atenção a ela. Dê atenção, aconselhe ela a ir no médico, não deixe ela ficar muito quieta na dela, numa conversa profunda e não falando coisas banais. E às vezes apenas ouvir mesmo já basta, né? Sem julgar essa pessoa, não vai ajudar a julgar ela também. Uma coisa que me ajudou muito é conversar com pessoas que passaram pelo mesmo problema que eu. Sim, isso é verdade. Porque só quem passou sabe como é, né? as outras pessoas não têm nem ideia. É algo tão inimaginável pra elas. É igual você falar pra alguém que nunca viu a cor azul o que é o azul. A pessoa nunca viu, não vai fazer a menor ideia, né? E tanto que é até lógico uma pessoa que não passou por isso vir com conselhos banais, porque ela não conhece. Ela não aquilo. sabe o que tá acontecendo. Às vezes a intenção é maravilhosa, mas não cabe pra aquela... não cabe pra aquele momento. Exatamente. É igual você tentar ajudar alguém que você vê que tá caído no chão, tentar reanimar a pessoa, mas às vezes, sei lá, a pessoa só desmaiou. Você tentando fazer uma massagem cardíaca, a pessoa só desmaiou. Então, é normal isso, né? Não saber como lidar com o problema, mesmo tendo uma boa intenção. No quesito da felicidade, tirando a depressão, que é de fato uma doença, um problema, né? Não é uma escolha, né? Não é uma escolha, ninguém vai escolher ficar triste, pelo amor de Deus, né? Mas me lembrei agora do conceito que o Clóvis deu, né? Não tenho certeza na fonte, mas eu lembro dele explicando que a alegria é quando você não quer que aquele momento acabe, né? Um momento feliz. Um momento feliz é um momento que você não quer que termine. É um momento que você quer que dure pra sempre. Mas olha que interessante. Pra saber o que é felicidade, você precisa sentir falta. Você precisa ficar triste com o término. Olha que interessante. Pra ser feliz, pra saber que está sendo feliz, você precisa sentir tristeza quando aquilo termina. Assim você sabe que aquilo foi bom. Exato. Tem que ter uma referência, né? E a referência tá no sentimento, que é tido como negativo, né? Ruim. E é necessário todos os sentimentos, eu acho, pra alcançar... Talvez pra mim a felicidade, o conceito seja o ápice do equilíbrio de tudo, assim. Pra ser feliz, você precisa estar perfeitamente organizado, equilibrado, sem buscar alegria ou melancolia, mas quando você se sente... É um momento que você não quer que termine, é quando você tá no seu ápice, assim.
Exatamente. Se eu não me engano, o conceito grego da felicidade ele tem a ver com a ética, né? Que a ética e a felicidade eram os dois lados da mesma moeda, se eu não me engano. Não me lembro. A proposta é mais ou menos o seguinte: Aristóteles se perguntava o que é que a vida tem que ter para que ela tenha sido boa, perfeita, para que ela vingue com excelência, né? Então, a vida boa é intimamente relacionado com a ética, né? Para a concepção grega, só poderia ter a possibilidade de analisar se você teve uma vida boa depois que você morreu e não durante. Sim. Né? A gente só pode avaliar se em vida você teve o pleno desabrochar das suas potências, né? Se você, com o seu dom natural, aquilo que Aristóteles chamava de virtudes, conseguiu um perfeito alinhamento, né? Se você tinha uma certa desenvoltura para música, por exemplo, se você durante a sua vida, a sua trajetória até o final conseguiu colocar isso em prática, isso é considerado para eles uma virtude daquela pessoa, então essa pessoa viveu bem, ela teve o desabrochar das suas potências. Sim. Né? Então, mas isso é um problema pra quem tá vivo, né? Porque, tipo, então como eu faço? É uma concepção grega, né? E por isso que ela tá intimamente relacionada com a felicidade. Mas essa concepção, sei lá, eu vi uma falha nela, pelo menos pra mim, né? Que vai depender do observador externo. Vai depender de quem observa aquela vida. Agora, a grande dificuldade é como saber que eu estou sendo feliz, né? Dá pra saber. Se você tá triste, você não tá feliz, né? Eu sei mesmo. Então, tipo, como buscar a felicidade? Eu acho que uma boa parte disso é buscar o que você realmente quer. Sabendo dos riscos que existe, né? Sabendo que você pode fracassar e tudo mais, e tudo bem. E você acha que isso não tem a ver com as virtudes, como diria Aristóteles, talvez? Tem a ver um pouco, sim. Tem a ver com uma coisa que pelo você menos é bom, ou pelo menos que você gosta de fazer. Exatamente, porque a proposta é muito bonita. Por mais que não se aplique em tudo, olha o que ele propõe. A gente está falando de meados de 380 a.C., né? Onde aquilo que seria o seu dom natural ele chamou de virtudes. E olha que interessante, o seu dom natural, aquilo que ele chamou de talento, a sua virtude, seria uma espécie de indicativo do universo em você, de como ele espera que você leve a sua vida, né? Os talentos não são de graça. Não. Né? Então, sei lá, talvez a gente não nasça com o talento, né? Mas talvez... a gente adquire, pelo menos. Exatamente. Eu, por exemplo, nem sempre gostei de física. Precisei passar por um trauma muito grande, que foi a síndrome do pânico, onde eu comecei a buscar por respostas e por perguntas que até então eu nunca tinha tido, né? Sim. Que foi fruto da tristeza imensa que eu senti, que me fez buscar e me identificar com a física e sei lá. E a ciência, de um modo geral. Exatamente. Pra mim é algo tão natural. Esse é o meu ponto. Exatamente. Se você não aceitasse a dor, não teria felicidade de fato. Não teria plenitude da sua felicidade. Conectamos a conversa agora com o começo. A única forma de ser feliz é aceitando dores. Nunca buscando... aquela questão. Se você buscar alegria, quanto mais você busca, mais ela se distancia. Exatamente. A alegria é tipo a luz. Você nunca vai estar tão rápido quanto mais rápido que ela. Muito bom. Um exemplo muito legal que você pode dar, que a gente já conversou inúmeras vezes, é quando você dá aquele exemplo lá do... Acho que é uma lenda chinesa, não sei, me corrija se eu estiver errado. Sim. Eu não sei a origem dessa história, eu não mas sei o que é bom. Forte, né? Eu não sei o que é bom. E da minha perspectiva é intimamente relacionado. Sim. Né? Porque, por exemplo, eu poderia julgar horrível aquilo que eu tive, o meu trauma, mas eu posso dizer que eu passaria por tudo de novo. Sim. Porque sem aquilo eu não seria o que eu sou hoje. Né? Então eu não sei se é bom. Então você poderia falar um pouco sobre isso. Nossa, que história maravilhosa. É uma história que meu pai sempre me conta. Ele me contou algumas vezes, na verdade, mas eu levei aquilo pra mim de uma forma até muito sábia. É muito sábia essa história. É a história do... Eu não sei aonde se passa, mas como eu aprendi ela dessa forma, né? Era um japonês que estava num vilarejo. Ele tinha um filho, uma família. E um dia ele encontrou um cavalo. Mas um belíssimo cavalo, um cavalo muito bom. E todo mundo ficou feliz e falou, vamos comemorar, você encontrou um bom cavalo. Todos os vizinhos queriam comemorar. Ele falou assim, eu não sei se eu quero comemorar esse cavalo, porque eu não sei se eu ter achado ele é bom ou é ruim. Então eu prefiro esperar um pouco. E aí os vizinhos falaram, nossa, tá bom então.
E aí ele pegou, não comemorou, ficou com o cavalo em paz ali. O filho dele começou a treinar o cavalo. E aí o cavalo pegou, era meio brusco, né? Arisco, Selvagem, né? arisco. Derrubou o filho dele quebrou o fêmur. Essa história eu imagino que ela se passe tipo no Japão feudal, então quebrou o fêmur e ele não conseguia mais. Ele ficou aleijado, ele ficou manco. Pela época não tinha medicina, não tinha avanço nenhum. Não tinha avanço nenhum, então ele ficou manco, ele não conseguiu mais voltar a andar normalmente. Mas ficou vivo, e o pessoal falou, nossa, todo mundo queria lamentar, e falar, pô, que triste isso. Ele falou, pessoal, eu não quero lamentar isso porque eu não sei se isso é ruim. Eu não sei se é ruim, então eu não sei se eu quero lamentar. E aí rolou uma guerra no Japão feudal, tinha vários grupos, eles guerrearam, todo mundo da vila foi pra guerra, exceto o filho dele. E todo mundo morreu, foi um massacre, e sobreviveu o filho dele. E aí é bom ou é ruim isso, né? Muito bom, a moral da história, né? A moral da história é que não dá pra definir, não dá pra O que definir. é bom ou ruim, exatamente. Só existem os meios, e o valor quem dá é quem observa. É muito legal essa história, me identifico muito com ela e acredito que muitas das pessoas que estão ouvindo também, Sim. né? Você também já teve alguma coisa relacionada à depressão, se eu não me engano? Sim, já tive e creio que tem ainda, não forte ainda, não tenho mais... Mas essa profundidade das Vem do nossas... sofrimento. Exatamente. Eu sinto que se eu não sofresse, se eu não tivesse essa sensibilidade de sentir o sofrimento, talvez eu não tivesse buscado soluções mais duradouras e mais completas mesmo, né? Sem o sofrimento não teria uma busca. O sofrimento ele te traz um desconforto. O desconforto te faz buscar conforto. Nossa, sensacional. E aí você vai sair do seu lugar de conforto porque você não é mais confortável e tem que chegar em algum lugar, né? Mas eu cheguei a um ponto que eu tento não mais buscar alegria somente, porque a alegria é passageira. Pra encontrar felicidade, às vezes você tem que entender o sofrimento, que daí ele para de doer. Às vezes tem coisas na vida que eu sinto que é como se fosse uma flecha que te fura, né? E aí depois de um tempo você quebra a flecha, supera, mas a ponta dela tá infeccionando dentro de você. E a melhor forma de fazer com aquilo não é buscar um conforto e não mexer na ferida. É mexer na ferida, tirar a flecha, por mais que doa muito, pra poder cicatrizar de uma forma adequada, né? Exatamente. Eu imagino que às vezes... E aí você vai procurar meios pra curar aquela ferida, né? Sim, aí curar efetivamente, sem infecção, sem nada. E se não fosse o desconforto de ter que tirar aquela flecha que ficou lá dentro, você não conseguiria se curar de fato. Então eu sinto que pra buscar às vezes a felicidade é necessário Passar por isso, né? aceitar o que a gente passa, claro, tentando buscar conforto, né? Uhum. Tentando buscar superar aquilo, não ficar naquilo também. O problema que eu sinto que é uma armadilha é que às vezes a gente só fica na dor, né? A gente não sai dela, a gente só fica preso naquele momento. E é uma frase do Winston Churchill, não lembro ela completa, mas ele fala: nós temos que atravessar o inferno, né? Quando você estiver atravessando o inferno, ou seja, você não está no inferno, você está atravessando o inferno. Exatamente. Então saber que é passageiro, mas aceitar o momento que você está lá também. Tem uma máxima, um aforisma de Nietzsche também que é muito interessante, né? Quando você tá caindo no poço, curte enquanto você cai. É, o Ubermensch, né? O super-homem pro Nietzsche não é aquele que cai num buraco pensando que vai ter uma cama elástica ou cai gritando, falando, meu Deus, eu vou explodir no chão. É aquele que cai no buraco dançando. Muito bom. Eu acho que esse é o espírito da felicidade. Felicidade pra mim é você cair no buraco, saber que é um buraco. No final você não sobrevive a isso, mas dançando, aproveitando o momento da queda antes de explodir no chão. Muito interessante. A importância da dor é essa, né? Por que o seu braço dói quando quebra, por exemplo? É pra você consertar esse braço que tá quebrado, né? Então a dor ela é um alarme, que ela é desconfortável, mas ela é desconfortável pra gerar um movimento pra você curar aquela ferida. Exatamente. Se você se machuca, dói, é pra você saber. Então às vezes se você tá angustiado, é um modo do seu cérebro falar, olha, alarme de desconforto, buscar algo melhor. Exatamente. Ah, eu tô triste fazendo o que eu faço, sei lá, com a minha vida, com o meu emprego. Ué, seu cérebro tá pedindo socorro. Às vezes, obviamente, que a necessidade não deixa você sair daquilo. Por exemplo, às vezes você necessita daquele emprego, mas nada te impede de buscar outro em paralelo, nada te impede de mudar de curso na faculdade, nada te impede de buscar o diferente. Clarice, a filósofa Clarice, eu não lembro o sobrenome, ela diz algo semelhante com isso, que ela diz: se você não tem medo da mudança,
isso não impede a desgraça, né? Então, se você não se sente bem, mude a sua vida. Se você tá dormindo de um lado da cama e tá ruim, dorme do outro, né? Ou seja, se você tem medo da mudança, isso não impede a desgraça. Então... Não impede. É aquela história do pai do Jim Carrey, né? O Jim Carrey, eu vou resumir o que o Jim Carrey disse. Pô, meu pai, ele era um comediante tão bom quanto eu. Ele sempre fez boas piadas e tudo mais. Só que ele achou que isso não era sério, uma coisa que ele adorava fazer, mas ele falou, não, eu preciso aqui sustentar minha família, então ele foi ser contador. E ele tinha um escritório, sendo contador, e o Jim Carrey diz, né, ele me ensinou uma lição muito importante, porque o pai dele faliu, né, como contador, eles passaram muitas dificuldades no Canadá, e ele falou, meu pai me ensinou que dá pra gente fracassar fazendo o que a gente não gosta, né? Que a gente imagina o fracasso no que a gente não gosta, fala, não, tem que fazer isso porque é necessário. Mas dá pra fracassar. O que é muito pior, né? O que é muito pior. Muito interessante. E lembrando que o Jim Carrey, ele tem depressão também, né? Sim, teve. Ele passou por umas fases, eu não sei nem se acabou a fase difícil dele, mas ele passou por muitas fases difíceis. Se eu não me engano, teve época que ele até passou a pintar quadros, né? Ele pinta. Pinta, né? Jim Carrey pinta, ele faz livros infantis. Ele pegou pra ele a luta de tentar tornar o mundo um lugar mais pacífico, né? Tanto é que ele não gostava do filme que ele fez do Kick-Ass 2, que ele achou muito violento e... Não é a vibe do Jim Carrey, né? Ele gosta de tentar trazer um pouco de alegria, contentamento e até umas coisas... Os livros dele infantis também têm umas mensagens fortes, mas são passados de uma forma doce. Ele tenta buscar esse lado, assim, mais doce da vida, né? Interessante. Muita gente às vezes questiona, né? Fala, porra, o cara é comediante, não dá pra perceber isso e tal. A mesma coisa comentava com o Robin Williams, né? Por exemplo. Não é porque uma pessoa... A gente... É que é difícil, é difícil fazer isso, mas... As pessoas, elas são bem mais do que a superfície. A superfície é social, né? A gente vive a vida de uma forma a se integrar com outras pessoas, mas todo mundo tem uma profundidade, né? Todo mundo é uma pessoa. É legal a gente olhar pra isso, né? Toda pessoa que fala alguma coisa, às vezes até que você discorda, é porque ela tem um sonho, um ideal. Todo mundo é gente no final e todo mundo tem o mesmo problema de gente. Todo mundo que é gente vai ter problema de gente em algum momento da vida, né? Exatamente. A não ser que você não seja gente, mas se você você vai ter problema de gente. Isso é o natural. Bom, e falando da gente agora, pra gente conseguir finalizar. Como é filosofia, eu acho que a gente tem um espaço pra dar a nossa opinião, né? O nosso modo de encarar esse assunto, né? Exatamente. O que nós fazemos. Pra você, assim, a sua conclusão em relação à felicidade, tristeza, alegria... Como é que você leva a sua vida, assim? Uma coisa que você... Que eu levo pra mim, né? Exatamente. Que me norteia. Pra mim, o que eu levo pra buscar a felicidade é não correr atrás somente de alegria. E aceitar as coisas como elas são e não como eu queria que fosse. Uma coisa que eu analiso bastante em você também, que eu percebo... é que você aceita tudo com bastante naturalidade, né? Até algo que pra você agora pode ser ruim, você aceita essa dor, né? E consegue agir com naturalidade, buscando sempre o melhor e se entender, né? Um bom conselho dos gregos, conhece-te a ti mesmo, né? E você... coloca muito em prática, isso eu admiro bastante, inclusive. Eu busco me conhecer e tentar entender o que eu sou, não baseado no que eu gostaria de ser, ou no que eu acho certo ser, mas no que eu sou de fato, no que eu sinto de fato, no que as situações me causam. Tento pesar tudo isso e tirar tudo que dá pra disso, sabe? De cada lição, assim. Viver também é sofrer, né? E aí que tá... Eu aceitando meu sofrimento nos momentos que eu tenho que sofrer e, obviamente, alegria no momento que eu tenho que me alegrar, eu tentando aceitar tudo isso, as coisas como elas são, não como eu gostaria que fosse, eu como eu sou, não como eu gostaria que eu fosse. Aceitando tudo isso, eu percebo que minha vida se torna mais feliz. Aceitando tudo isso, eu tenho mais potência de agir, né? Eu tenho mais potência pra viver. Mais tesão pela vida? Mais tesão pela vida, como diria o Clóvis, cara. Eu acabo tendo mais tesão pela vida.
Porque pra ter tesão pela vida, você tem que tentar pelo menos entender o que é a minha vida, né? A vida em si é complexa, pra cada um vai dar uma definição. Mas o que é a minha vida? O que é a vida pra mim? E aí aceitando ela do jeito que ela é, não que eu não busque melhorar, o que eu acho que tá ruim. Claro, busca constante. Aceitar o desconforto é aceitar que você tem que buscar muitas coisas, né? Mas aceitando isso, do jeito que ela é, me permite ter uma força real pra ser feliz, pra buscar a felicidade e pra ser feliz nessa busca, né? Pra ter potência de agir, então ter felicidade em si. É assim que eu encaro bem a felicidade pra mim. É assim que eu busco a felicidade. Interessante. Você entrou até num assunto aí, não sei se você percebeu, mas muito interessante, né? Numa questão de o que é a vida. Nossa! Né? Você tem essa resposta pra você? Veio bujando agora, hein? Nossa, cara. Provocações. Provocações. Tá? Então eu vou fazer igual ele. O que é a vida? A vida... Nossa, muito bom. Eu tava pensando nisso hoje. Eu tava mesmo, porque eu assisti Provocações com o Marcelo Taz. Muito bom também. O que é a vida? A vida, pra mim, é aceitar. Aceitar, não se conformar. Conformação é diferente. É aceitar a vida como ela é e tentar tirar o melhor do que ela de fato é e não do que eu gostaria que fosse. Vem cá. O que é a vida? A vida é uma eterna busca onde não importa o fim é conhecido, né? O fim é a morte. Então, se nós conhecemos o fim, não é o fim a questão. A questão da vida é um meio. E é só um meio que importa. Então, nunca espere pro amanhã, porque o amanhã não Entre o não início existe. e o fim, aproveite o intervalo. A vida é só um intervalo. Então, aproveita o intervalo, valorize o meio, porque só existe o meio. Ah, não vai ficar perfeito. Mas se você ficar esperando a perfeição, você vai acabar morrendo e não vai ver a perfeição. É só aproveitar o meio. Aproveite a vida como ela é. Muito interessante. O que é? Mas vem cá. Muito bom. Provocações. Provocações. Bom, então agora é a minha vez de de ser o Marcelo Taz, né? O que é a vida? Eu gostaria, primeiramente, de ter o direito de responder o que é a felicidade. E assim é muito surprise. Vamos começar do fim e depois ir pro começo. Sério? Cara, hoje começaremos do fim e iremos pro começo. Ai, meu Deus do céu. Bom, o que é a vida? Bom, eu levo muito como um aprendizado para mim toda aquela ideia de Aristóteles dos dons naturais, das nossas virtudes, que isso tem que ser colocado em prática e assim você tem uma possibilidade maior de se dar bem, né? De ter vivido uma vida boa com os plenos desabrochar da sua potência, né? Então, para mim, a vida é algo relacionado no sentido de você estar incessantemente buscando formas de fazer aquilo que você gosta de fazer, procurar um emprego, e esse emprego não tem que ser por salário. Salário acho que é a última coisa que você pensa. Você vai procurar algo que você goste de fazer mesmo. E não importa salário, não importa o que a sua família diga. Então, sei lá, pra mim a vida, dando uma definição mais banal, é isso por enquanto. Então me diga, o que é felicidade? Bom, a felicidade, ela só pode ser aquilo, também de uma concepção grega, aquilo que você não quer que acabe, né? Só pode ser aquele momento que você deseja a eternidade, que ele não passe. Também é um indicativo para você saber se está no caminho certo ou não, né? Na vida, né? Exatamente. Se você tá no emprego esperando o final do mês chegar, o final de semana chegar, esperando o 13º, esperando as férias, infelizmente, aparentemente, muito provavelmente você não tá no seu lugar natural, né? Você não tá cumprindo com as suas virtudes. Então, sei lá, conhece-te a ti mesmo e busque
os seus talentos, você busque é. se entender melhor exatamente o que você é. Busque o que você é e não confunda com o que você queria ser. É uma descoberta sua agora. Mas busque de Exatamente. fato o que você é e enalteça seus dons. Exatamente. Você tem. Bom, então é isso, né? Encerramos dessa forma gloriosa, né? Dessa forma gloriosa. Então, dá um abraço, que é a única coisa verdadeira desse podcast. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir o podcast, de curtir o canal, compartilhar nas redes sociais com seus amigos. Se inscreve no canal, ativa as notificações para você ficar por dentro aí de todos os podcasts que a gente for colocando no ar. Lembrando que a gente está disponível na plataforma do SoundCloud e do Spotify. É isso aí. Obrigado Falou, meus caros, um abraço. e até a próxima.